Afinal, os adolescentes vão descer ou não? Vão, né? Bom dia, irmãos. Vamos aguardar as crianças descerem aí. Vamos fazer uma oração comigo aqui? Nosso Pai, eu quero te bendizer, te reconhecer que é um privilégio que o Senhor tem dado a nós. Podemos nessa manhã aqui lembrar da tua morte, lembrar da segurança que o Senhor tem nos dado, e sabemos que nós somos aceitos diante de Deus por causa do sacrifício do Senhor, não por causa do meu mérito, por causa do empenho que tenho, mas pela tua graça, pela tua misericórdia. E nessa base eu venho pedir a ti para que o Senhor me ajude a mim, que o Senhor ajude os meus irmãos nessa manhã de hoje a termos proveito na meditação da tua palavra, ó Deus. Dá-me encontrar a expressão adequada para aquilo que eu julgo que o Senhor tem me dado, assim como eu te peço que o Senhor possa dar aos meus irmãos a bênção de compreenderem a tua palavra nessa manhã. Guarda-nos do maligno nesse momento aqui e abençoa o tempo ali das crianças também, é o que nós oramos, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmão, nós vamos iniciar a nossa meditação de hoje na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Paulo aos Romanos, capítulo 12. Eu vou começar pelo verso que tem me inspirado na mensagem de hoje. E para não acontecer de você chegar lá do lado de fora, alguém perguntar assim, o que foi que o irmão falou hoje? Ah, não sei não, eu sei que ele falou um negócio lá, foi legal, foi bonito e tal, mas então eu vou resumir. Já desde o princípio, o verso que está me norteando aqui nessa mensagem que eu desejo trazer no dia de hoje, que é o verso 11 do capítulo 12. Nós vamos voltar lá no princípio. Mas ele diz aqui o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, eu queria hoje dividir com os irmãos sobre esta... É bem interessante. Vamos ler outra tradução do mesmo verso aqui. Quanto aos zelos, não sejam preguiçosos. Uma pessoa vagarosa é o quê? Uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não está com desejo de fazer um trabalho, aí ele começa a enrolar, não é isso? E esse verso aí traduz de uma outra forma a mesma ideia.
Quanto ao zelo, não sejais preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Hoje eu quero dividir com vocês sobre esta importância que a palavra de Deus dá para nós no serviço ao Senhor. Nosso serviço ao Senhor é uma consequência da nossa salvação e nós precisamos ser diligentes, fervorosos. Esse é o tema da mensagem que eu desejo trazer aqui no dia de hoje, né? Então, se você não guardar nada, guarda pelo menos esse versículo aí. Seja fervoroso. Amém? Vamos começar lá no verso 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. E depois eu pulo lá 2 versos e leio novamente. Não sejais, o verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Essa exortação que o apóstolo Paulo traz aos romanos aqui, ele o faz depois que ele expõe toda a doutrina do evangelho, das implicações que a morte de Jesus traz para a nossa vida, quanto ao fato de nós morrermos com Cristo, nós ressuscitarmos com Cristo. Depois, no capítulo 8, o apóstolo Paulo vem falando da vida nova, abundante que a gente tem no Senhor. Tem ali 3 capítulos, 9, 10 e 11, que o apóstolo Paulo trata sobre a situação dos judeus. Mas, enfim, quando ele termina toda a sua exposição doutrinária, Paulo, então, fala, bom, agora qual é a resposta que eu tenho que dar a tudo que Deus fez na minha vida? E a resposta que ele dá aqui, o que Paulo nos orienta que nós devemos fazer, é que nós devemos apresentar os nossos corpos ao Senhor como sacrifício vivo. Primeiro eu queria falar com vocês a respeito desse assunto de sacrifício. Tem gente que pensa que sacrifício é um negócio que ficou lá no Antigo Testamento, né? Mas, na verdade, sacrifício é uma situação atual para a igreja também, né? Afinal de contas, o apóstolo Pedro não diz para nós que nós somos sacerdócio santo, sacerdócio real, né? Que nós somos destinados para boa obra, ou seja, nós estamos aqui para a gente servir. O que o sacerdote faz?
ele faz a ligação de Deus com os homens. Nós estamos aqui para receber do Senhor, para passar para os homens, né? E estamos aqui para ministrar ao Senhor. É isso que Deus quer que nós façamos quando Ele nos salva, quando Ele promove a sua obra na nossa vida. Então, por exemplo, eu até hoje, na hora que cheguei aqui, me lembrei de um texto lá de Hebreus, no capítulo 13, até tem um cântico que nós entoamos às vezes, desse verso, né? Que ele fala o seguinte: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, quando nós estamos adorando o Senhor, nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos oferecendo um sacrifício, não é? Lá no livro na carta de Paulo aos Filipenses, quando Paulo vai agradecer aos filipenses uma oferta que ele tinha recebido da igreja de Filipos, ele fala que ele estava recebendo aquilo que o Senhor estava aceitando aquela oferta como sacrifício, como cheiro suave que era oferecido a Deus. O nosso trabalho é um sacrifício que nós oferecemos a Deus. Você quer o culto é um sacrifício ao Senhor. Na verdade, nossa vida é um culto ao Senhor. É para a gente oferecer sacrifícios ao Senhor. Hoje a gente não oferece mais um sacrifício naqueles padrões do Antigo Testamento, mas nós oferecemos sacrifício, não é? Nós devemos servir ao Senhor. Nós não podemos simplesmente crer no Senhor e aquilo não fazer diferença na nossa vida. Nós fomos levantados para servir. Então, quando Paulo fala sobre esse assunto de serviço, você veja que logo depois, aqui no capítulo 12 de Romanos, Paulo entra falando sobre a interação que os crentes fazem entre si no contexto da igreja. E ele começa falando aqui, assim como em verso 4, assim como em um corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O nosso ministério, quando a gente fala de ministério, nós falamos naquele que serve a Deus. O nosso ministério na igreja do Senhor, ele é complementar. Eu sozinho não posso edificar e abençoar a igreja sozinho, porque eu preciso dos dons de cada um dos irmãos e o todo é que Deus usa para edificar a igreja e para honrar o seu nome, não é? Mas cada parte precisa cumprir a sua tarefa, precisa cumprir o seu ministério. Agora, o que eu quero focar hoje é sobre a forma como nós devemos cumprir o nosso ministério. Porque não pode ser de qualquer maneira. No Antigo Testamento, a gente vê em algumas ocasiões exortações do Senhor, onde ele diz o seguinte: acaso eu pedir para vocês sacrifício, vocês não sabem que antes do sacrifício eu quero um coração voltado para mim, eu quero uma vida que seja comprometida comigo, que tenha coerência com aquilo que você crê. Mas o que Deus está falando nesses textos do Antigo Testamento que exorta quanto à questão do sacrifício, não é que ele não queira sacrifício, é que o sacrifício precisa ser oferecido da forma correta, com a vida correta, né? Ele não vai aceitar sacrifício de qualquer maneira. Mas não que você não precisa ofertar ao Senhor.
Você precisa ofertar ao Senhor. E eu chamo a sua atenção aqui, por exemplo, algumas coisas que Paulo coloca aqui. Por exemplo, ele fala sobre a questão do ensino. Como é que se deve ensinar? Você faz o ensino de qualquer maneira, você não se prepara, tem que ter o quê? Dedicação, né? Precisa ter dedicação para ensinar. Outra coisa, se você reparte, você reparte, mas dá de qualquer maneira, dá sem vontade, né? Dá só um pouquinho. O que está falando aqui? Se você vai dar, se o seu dom é esse, você faça isso com liberalidade. Não é? Outra coisa que ele fala aqui, o que preside, pode presidir de qualquer maneira, presidir da cabeça dele, pode fazer, pode ser uma pessoa impositiva. Não, aqui está falando que aquele que preside deve presidir com cuidado. Não é? O que exerce misericórdia, ele deve fazer isso por constrangimento? Não, ele deve fazer isso com alegria. Então, a forma como nós oferecemos o nosso sacrifício ao Senhor é muito importante. Não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de maneira negligente, sem vontade, sem fervor, sem entusiasmo. Não é? Esse verso, então, que eu estou dizendo que é a base da nossa mensagem no dia de hoje, não sejais vagarosos no cuidado, não sejais preguiçosos, não sejais sem zelo, mas sede fervorosos no Espírito. Qual que é a ideia de fervor? Fervor é aquela ideia de uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que ela está presente, aquilo enche o coração dela, aquilo que ela está fazendo. É assim que a gente deve servir ao Senhor. É isso que a Bíblia coloca, né? Quando você levanta, alguém talvez que levanta, vamos dizer, para a reunião de domingo, já pensou eu levantando de manhã na minha casa lá e pensando, nossa, hoje eu vou ter que levar uma mensagem na reunião da igreja, que coisa chata. Ai, tomara que passe rápido, eu vou falar só as palavrinhas lá. Vai ter valor isso diante de Deus? Não tem valor, né? Nós precisamos ter fervor, nós precisamos ter entusiasmo. Na verdade, em tudo na vida que a gente faz. Mas a forma como nós oferecemos os nossos sacrifícios deve ser dessa forma. E eu queria, assim, não vou me estender muito, mas eu queria meditar nesse assunto, usar um evento da vida de Neemias. Neemias foi aquele servo do Senhor que viveu no contexto da restauração de Jerusalém, depois de Daniel, depois que o povo judeu esteve preso, esteve cativo lá na Babilônia. E eu sei que você sabe, mas eu vou tentar refrescar um pouco aí a sua memória. Nós vamos lembrar que quando foi ao final do tempo dos reis, cada rei que vinha sobre Israel, cada um era mais infiel do que o outro. Aí, por fim, Deus trouxe o Império Assírio, acabou com a parte de Israel, que era a parte do norte, as 10 tribos que ficaram lá na parte do norte. Mas a parte do sul, que eram os judeus porque ficou a tribo de Judá e de Benjamim aqui na parte do sul. E essa parte do sul, então, os reis também, assim, tinham um rei bom, como nós já andamos compartilhando há um tempo atrás aí, por exemplo, sobre alguns reis, não é? E depois vinha um rei mau, né? Falamos outro dia sobre Josafá aqui, aí Josafá teve um filho que foi o Manassés, que foi péssimo, não é? E por fim, até que Deus exerceu
o seu juízo sobre Jerusalém. Quando Deus trouxe os babilônios, aí já não eram mais os assírios. Você vê que o tempo vai passando e os impérios que dominam o mundo, eles vão se alternando, mudando, né? Não vou entrar muito nisso. Daniel fala um pouco sobre isso daí, né? Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma época que está parecendo que o poder está mudando, não está, irmãos? Né? Nós vemos o Império Americano aí que parece que a coisa está balançando um pouco. Não sei se a coisa vai mudar, mas o fato é, quando Daniel estava cativo na Babilônia, estava terminando lá o seu período de vida, Daniel já era velho, você vai lembrar daquela ocasião quando Daniel foi convidado para uma festa com o rei Beltesazar. Beltesazar era filho do Nabucodonosor, ou era neto, não sei, né? E aí você lembra que Beltesazar tomou aqueles utensílios do templo que ele tirou lá de Jerusalém, que Nabucodonosor destruiu completamente Jerusalém, e Beltesazar começou a usar, profanar aqueles utensílios do templo na festa que ele estava fazendo. E aí apareceu uma mão na parede, aliás, Daniel não foi convidado, Daniel foi convidado depois. Apareceu uma mão escrevendo na parede, você vai lembrar, e aquela mão escreveu o seguinte, escreveu numa outra língua que ninguém entendia, então chamaram Daniel lá para traduzir aquilo, e em resumo, o que Deus tinha escrito na parede para o Beltesazar era o seguinte: olha, você foi pesado na balança e você foi achado infiel, e agora o reino está passando de ti. Naquela mesma noite, o Império Babilônio caiu diante dos medos e persas, que foi um outro império que se levantou depois. Nós não vamos ficar entrando aqui em muito detalhe nisso. Mas o fato é que aí os medos e os persas vieram a dominar aquele império, o império caiu, e o rei Ciro, que era um rei medo-persa, ele deu ordem a aqueles judeus que estavam lá em Jerusalém para que eles retornassem a Jerusalém e reconstruíssem a cidade que Nabucodonosor havia destruído. Então, o contexto de Neemias, eu quero falar sobre Neemias, o contexto de Neemias é esse contexto de reconstrução da cidade de Jerusalém que estava destruída. Só que Neemias não veio logo no princípio. Primeiro o Ciro fez aquele chamado e, falando dos líderes que se levantaram, o Senhor levantou Zorobabel para voltar primeiro lá para Jerusalém. Quando Zorobabel chegou em Jerusalém, a cidade estava lá destruída, você já pensou? Não era uma situação muito boa, muito agradável. Zorobabel enfrentou um monte de dificuldades lá para começar a reconstrução da cidade. E aí Zorobabel, a primeira providência de Zorobabel e o trabalho que ele fez ali inicialmente, o que os judeus fizeram sob a liderança de Zorobabel, é que ele reconstruiu primeiro o altar do Senhor lá em Jerusalém e depois ele reconstruiu o templo do Senhor. Mas o restante da cidade estava todo destruído, debaixo de muita luta, de muita dificuldade. No tempo de Zorobabel lá, tinha vários inimigos que tentaram atrapalhar aquela obra
que Zorobabel estava fazendo ali. Ao ponto que, num determinado momento, o povo desanimou e Deus precisou levantar o profeta Ageu para exortar o povo. Por que parou? Por que vocês pararam a reconstrução do templo? Então, através da profecia que Ageu enviou aos judeus, eles retomaram o trabalho e terminaram a reconstrução do templo nesse tempo de Zorobabel. Aí, depois de Zorobabel, houve uma segunda leva de pessoas que voltaram, porque alguns judeus voltaram para Jerusalém para reconstruir, mas muitos judeus ficaram naquela região lá de Babilônia, e a capital do Império Medo-Persa já não era mais em Babilônia, era mais ao oriente um pouco, numa cidade que chamava-se Suzã, era a capital do Império Medo-Persa. E lá de Suzã, Deus despertou a Esdras para retornar para Jerusalém. Então, numa segunda leva, veio Esdras para Jerusalém. Quando Esdras chegou lá, o que chamou a atenção de Esdras, e que era um trabalho desafiante que Esdras encontrou para fazer lá, é que havia uma infidelidade no meio do povo judeu muito grande, porque Esdras era um sacerdote, ele foi para lá, ele foi levantado para ensinar a lei para o povo de Deus. E Esdras então começou a restaurar o culto ao Senhor naquele tempo em que ele retornou. É uma história comprida, não vamos entrar aqui em detalhe. Por fim, isso aí, talvez uns 14 anos depois que Esdras voltou lá para Jerusalém, então estava a turma de Zorobabel, voltou Esdras, mas a cidade continuava ainda em ruínas. E 14 anos depois, havia um outro judeu que estava lá na cidadela de Suzã, que era a capital do império. Esse judeu era Neemias. Agora, Neemias não tinha voltado, eu não sei exatamente qual é, porque Deus tem seu tempo para cada ministério, para cada trabalho. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção de você é sobre esse trabalho complementar que existe na igreja, né? Zorobabel fez uma parte, Zorobabel restaurou o templo, restaurou o altar, o Esdras fez outra parte, Esdras restaurou a observância à lei, ensinou a palavra de Deus para o povo, mas ainda assim a cidade de Jerusalém estava derrubada. E aí, nesse contexto, é que nós vamos ler o capítulo 1 do livro de Neemias. Abre lá a sua Bíblia no livro de Neemias, para nós lermos aqui o primeiro capítulo. Eu queria chamar aqui a atenção de vocês para a atitude de Neemias. Minha preocupação não é tanto chamar a atenção para a história, mas a gente precisa falar a história para você perceber a atitude de Neemias, o que aconteceu, né? Então vamos lembrar, Jerusalém estava lá, já tinha algumas pessoas lá em Jerusalém, mas a situação ainda assim, o Senhor estava começando a fazer alguma coisa, mas tinha muito escombro, muita confusão, a cidade ainda não era uma cidade bem reconstruída, né? Verso 1 do capítulo 1 do livro de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, ele estava então lá na capital do império, longe de Jerusalém, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá,
e lhe perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Então esse Anani estava lá em Jerusalém e veio para a capital do império. E Neemias, ele não estava indiferente, ele queria saber o que está acontecendo lá, porque naquele tempo não tinha internet, não tinha WhatsApp, né? Eles só ficavam sabendo de notícia quando alguém vinha lá daquela situação. E Anani foi contar para Esdras, então. Eles me disseram, verso 3, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu queria chamar a sua atenção assim, para a reação de Neemias. Neemias queria saber, Neemias estava longe de Jerusalém, mas o coração de Neemias estava lá em Jerusalém. Ele queria saber do seu compatriota, o Anani, o que está acontecendo lá em Jerusalém? Como é que está a obra lá? A cidade está restaurada? Como é que está a situação? E a notícia não foi boa, não. Ele contou, os muros estão derrubados, a cidade está uma confusão tremenda, não é? Os nossos irmãos estão numa situação de vergonha, de humilhação. E aí você poderia pensar o seguinte, se o coração de Neemias não estivesse com os judeus que estavam em Jerusalém, o Neemias ia pensar, nossa, que pena. Uma pena, né? Tomara que Deus abençoe eles lá e a coisa siga tudo bem, né? Mas o que tocou o coração de Neemias? Olha a reação de Neemias. Verso 4. Quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aquilo doeu no coração de Neemias. Aquela notícia foi um peso no coração de Neemias. Não é? Irmãos, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que eu vejo aqui o coração de Neemias como o coração daqueles que veem muitas vezes a situação da igreja, não é? Às vezes você vê notícias que não são tão entusiasmantes, né, na vida da igreja, e aí a gente pode pensar assim, né? Alguns pensam assim, nossa, tomara que esses pastores lá deem conta da situação lá, né? Tomara que Deus faça alguma coisa, eu vou até fazer uma oração para ele aqui e tal, mas ele não põe o seu coração na miséria, na necessidade da igreja do Senhor, não é? Ananias estava no melhor lugar que ele podia estar, ele estava na capital, ele estava no lugar que tinha mais riqueza. Para que ele queria... Neemias. Para que ele ia querer inventar moda de voltar lá para Jerusalém? Podia ficar quietinho lá em Suzã, mas o coração dele, ele não estava presente, mas o coração dele estava lá, em Jerusalém. Irmão, olha, eu vou dizer para você aqui o seguinte. Às vezes, eu já assisti isso, você deve ter assistido, né? Às vezes você vê alguns irmãos que, diante de situações desafiadoras na igreja, né? Ele, quando vê o problema, ele começa a se encolher e... deixa para lá, deixa que o outro vai cuidar e tal. Eu vou arrumar um outro lugar aí para eu congregar e tal, eu não dou conta desse negócio, não. Né? Mas muitas vezes a igreja está numa situação que os muros estão derrubados. Né? Ainda que Deus está fazendo alguma coisa. Ainda que Deus restaurou o altar, ainda que o Senhor levantou o templo, ainda que Ele está restaurando a palavra,
não é? Mas às vezes tem coisa para consertar. E tem gente que fica acomodado na situação dele, aonde ele está lá. Deus tem um chamado para cada um de nós. O que a Bíblia está falando? Apresentai-vos a Deus. Apresentai-vos. Você vê o problema, você precisa estar atento, não é para ficar negligente, deixando para lá. Você precisa ser sensibilizado pelas necessidades do Senhor. A gente precisa ser sensibilizado, né? O apóstolo Paulo, ele teve que conviver com uma igreja bem complicada, que era a igreja de Corinto. A igreja toda já tem meditado na carta aos Coríntios. Quando chega na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o Paulo fala uma coisa que me toca bastante, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Capítulo 11 de 2 Coríntios. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Você acha que Paulo ficava tranquilo quando ele via um problema na igreja? Por exemplo, lá na carta de Colossenses, eu vou citar depois, Paulo nunca visitou Colossos, né? Mas Paulo se preocupou em enviar uma carta para Colossos, levando exortação aos colossenses. Ele não era indiferente, não é? Ele falava que o cuidado das igrejas pesava diariamente sobre ele. Paulo, às vezes, não estava numa determinada igreja, porque o seu ministério era itinerante, mas se ele ouvisse falar de uma situação numa determinada igreja que estava passando por uma dificuldade, por uma provação, por exemplo, os Tessalonicenses. Os Tessalonicenses, depois que creram no Senhor, eles passaram por momentos de muita perseguição. Mas Paulo já estava lá para o sul, Paulo não estava com eles mais. Paulo se preocupou em escrever uma carta para eles, em mandar um obreiro para encorajá-los lá em Tessalônica, não é? Então, as necessidades da igreja, elas pesavam o coração de Paulo, assim como lá em Jerusalém, aquela necessidade tão grande que havia em Jerusalém, pesou no coração de Neemias. O nosso coração, nós não podemos ser indiferentes à obra do Senhor, irmãos. Nós precisamos ter essa mesma empatia que havia no coração de Neemias. Tá? Agora vamos para a segunda parte aí, da oração que Neemias fez. Verso 5. Então eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Espera aí, ele não estava orando pelos que estavam lá? Agora ele fala que os pecados, ele não fala que os pecados que eles têm cometido contra ti. Os pecados que temos cometido contra ti. Veja bem, também eu e a casa de meu pai pecamos. Deus, se a situação lá em Jerusalém está difícil desse jeito, eu não atribuo a culpa só para os irmãos que estão lá, não. Porque tem crente que, quando vê uma situação adversa na igreja, ele começa a avaliar o seguinte: mas também aquele irmão X é um irmão complicado, ele também não sabe pregar direito, ele também não dedica direito, ele é assim. Não, eu sou parte do problema. Se a igreja que encontrar não está andando bem, eu
preciso perceber que eu tenho responsabilidade em cima disso. Não, os presbíteros vão resolver a situação lá, os pastores vão resolver. Não, irmão. Eu preciso perceber que eu sou parte da situação. Vamos continuar aqui. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Que foi o que aconteceu, não é? Jerusalém foi destruída, o povo de Israel foi espalhado entre os povos e eles estavam nesta situação do povo espalhado. Agora o verso 9. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Então Neemias fez essa oração ao Senhor, lembrando ao Senhor, e o Senhor quer que a gente faça isso, assim como Daniel, um pouco antes de Neemias, já tinha orado ao Senhor. Daniel, uma certa ocasião, entendeu. Passou o tempo que o Senhor falou que nós íamos ficar aqui em Babilônia. E aí Daniel começou a cobrar de Deus a promessa que ele tinha feito. Aqui Neemias também cobra a promessa que ele tinha feito na época de Moisés ainda. Senhor, o Senhor falou que se nós nos arrependêssemos e nós nos voltássemos para ti, o Senhor iria restaurar a Jerusalém. E eu peço ao Senhor para o Senhor fazer isso. Então, o primeiro passo de Neemias foi oração, apresentar-se a Deus. O primeiro passo, não é? Verso 10. Estes ainda são teus servos. Deus, esse pessoal aí é infiel, tem seus problemas, são um tanto de crente aí que não tem, assim, fraquinho, né? Mas eles são seus servos. Mal ou bem, eles são seus servos. E o teu povo que resgataste com grande poder e com tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Senhor, escuta a minha oração e escuta a oração dos que estão lá, dos que estão aqui, estão levantando oração ao Senhor, estão pedindo para o Senhor fazer alguma coisa. Deus, tem tanta gente insistindo contigo, e o Senhor, eu estou orando, não é só, eu estou orando com os irmãos também. Eu estou dizendo amém para a oração dos irmãos e estou fazendo a minha também. Escuta, Deus. O Senhor prometeu que nós vamos voltar, se nós voltarmos o nosso coração para ti. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Aqui agora tem uma frase importante aqui. Sabe, Neemias orou pelos outros, mas por outro lado, Neemias se colocou disponível para que Deus fizesse alguma coisa através dele. Ele já tinha em mente que ele iria ser um instrumento de Deus na restauração de Jerusalém. E ele pede aqui: dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Eu era copeiro do rei. Então ele já tinha em mente, essa situação não está boa. O povo passando dificuldade lá, eu estou até numa boa aqui, sou copeiro do rei, tenho um cargo aqui de destaque, mas eu quero ir, eu quero ajudar, eu quero participar. Esse negócio tem a ver comigo. Não é só um problema dos que estão lá em Jerusalém, esse problema é meu. Aí entra no capítulo 2. Ele orou e depois ele foi tomar atitude. Capítulo 2. No mês de Nisan,
No 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Assim o rei me perguntou, por que está triste o teu rosto se não estás doente? O que está acontecendo com você, Neemias? Como é que você vem me servir o vinho dessa maneira? O que está acontecendo? Você não é disso. Não é isso senão tristeza do coração. E eu temi sobremaneira, mas disse ao rei. Sabe, irmãos, quando Deus coloca um desafio diante da gente, às vezes a gente tem ideia assim, a gente pensa em grandes servos de Deus, e esses servos de Deus eram pessoas assim que os caras eram meio que inconsequentes assim. Eles não tinham medo, sabe? Irmão, não tem esse servo de Deus que serve ao Senhor que não dá um frio na barriga na hora que ele tem um desafio pela frente. Sabe? Muitas vezes nós nos sentimos, é o normal que nós nos sintamos incapacitados diante da situação. A fé é aquela atitude que diante de uma situação improvável, a gente vai contra a improbabilidade da situação. Está entendendo, irmão? Hein? Remar contra a maré. Então, o mais provável naquela situação de Neemias, diante do rei Artaxerxes lá, é que o Artaxerxes virasse para ele e falasse assim, ô Neemias, você precisa aprender que você, quando vem me servir um vinho aqui, não vem de cara fechada, não. Eu vou mandar te colocar na masmorra lá e não vem me pedir coisa nenhuma, não. Você vai deixar de ser copeiro do rei agora. Era isso que Neemias temia. Neemias ele foi no temor do Senhor, não é? Ele enfrentou uma situação desafiante, ele enfrentou o medo, e mas ele foi diante do rei para pedir o que ele tinha que pedir para o rei. É muito interessante, irmãos, quando você começa a estudar como que Deus chama as pessoas para o ministério. Quarta-feira nós estávamos sentados nessa mesa aqui, ó, nós estávamos lembrando de um monte de chamados de Deus aos seus ministros. Um, por exemplo, que me ocorre aqui agora é o profeta Jeremias. Num determinado momento da vida de Jeremias, o Senhor chamou Jeremias e falou assim, olha, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Você nasceu para ser um profeta. E você vai pregar a minha palavra, embora numa situação desafiadora, porque, aliás, Jeremias é mais ou menos contemporâneo de Neemias também, só que foi um pouco antes, e Jeremias ficou lá em Jerusalém. Ele foi profetizar, ele estava profetizando lá em Jerusalém, no meio da maior miséria que tinha em Jerusalém. E aí, sabe o que o Neemias respondeu? Mas Deus, eu não passo de uma criança, como é que o Senhor vai me chamar para eu ser um obreiro do Senhor, para ser um profeta? Eu não passo de uma criança. Jeremias. Foi assim com Jeremias, né? Isaías, que foi um pouco antes de Jeremias. Deus chamou Isaías. Aí houve uma situação que o Senhor deu uma visão da sua glória para Isaías, e ele descreve assim, você deve conhecer bem esse texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aí qual foi a reação de Isaías? Quando ele viu, ele falou, eu não posso ficar aqui. Eu sou uma pessoa de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu não tenho condição de estar diante desse Deus aqui. E depois que o Senhor tratou com ele, o Senhor falou com ele o seguinte, a quem eu vou enviar? Eu preciso de alguém para enviar para o meu trabalho. Quem que eu vou enviar? Quando o Senhor trabalhou no coração de Isaías, qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui, envia o Cleiton. Foi isso?
Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós temos que ser tocados com o chamado de Deus. O chamado de Deus não é para o irmão que está do meu lado, o chamado de Deus é para mim. É isso que eu queria alertar o irmão nessa manhã aqui. Deus está chamando, é você, não é o irmão que está sentado do seu lado. Aquela necessidade que você vê na vida da igreja, a gente pensa assim, graças a Deus que tem o irmão X, mas talvez se a necessidade foi apresentada para você, é a você que ele quer. Envia-me a mim. Eu não passo de uma criança. Agora eu estou pensando aqui no chamado de Deus para Ezequiel. Está no capítulo 2 e 3 de Ezequiel. Quando Deus chegou para o Ezequiel, ele falou com Ezequiel assim, Ezequiel, eu vou te mandar para esse povo. Aí é o seguinte, Jeremias estava lá em Jerusalém, Ezequiel é um pouco anterior a Neemias, não é? E Ezequiel estava em Babilônia. Ezequiel estava em Babilônia. E aí, a situação lá em Babilônia, os crentes foram para lá, os judeus foram para lá, eles ficaram acomodados lá, muitos, né? Não todos, mas muitos ficaram acomodados lá, e Deus falou com Ezequiel o seguinte, olha, eu vou te levantar para você dar uma mensagem para esse povo aí, porque esse povo precisa escutar a minha palavra, precisa ser exortado. Agora eu vou te falar uma coisa, você vai pregar e esse povo não vai escutar. Que coisa entusiasmante essa, hein? Eu vou fazer uma pregação que não vai ter efeito. O povo não vai escutar. É o que Deus falou lá para Ezequiel, não é? Mas Ezequiel tomou o desafio, irmãos. Então eu quero dizer o seguinte, o chamado de Deus é para mim, é para você, é para cada um de nós. O chamado de Deus não é para o irmão que está do lado. É o ponto que eu quero destacar aqui no dia de hoje, não é? E ele foi, Neemias foi diante dessa situação desafiante, mesmo correndo o risco de ser penalizado por essa situação. E disse-me o rei, verso 4 do capítulo 2, o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Eu vou. Eu estou te pedindo, ô rei, aqui está muito bom, gosto muito do senhor é um cara bacana, mas meu coração não está aqui, meu coração está lá. Eu vou pedir para o senhor me enviar para lá. Então o rei, estando a rainha assentada junto a ele, esse negócio da rainha estar sentada junto a ele é complicado, né? Porque às vezes a gente está querendo fazer um compromisso e a mulher da gente está do lado da gente, às vezes ela dá uma limitada na gente, né? Não vai fazer isso não. Já viu isso? Né? Hein? Ninguém nunca viu, né? Quer dizer, estava na situação de mais pressão possível, né? Eu estou brincando aqui, né? Às vezes ela ajuda a gente. Irmão, tem que usar a palavra certa. Agora eu vou chegar ali em casa, vou ficar em situação difícil. Qual que é o verso mesmo? 6. Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. E disse mais ao rei, como se não bastasse ele ter pedido umas férias para o rei, ele ainda fala mais. Disse mais ao rei, se for do agrado do rei,
deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa que eu houver de ocupar. Graças às graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei me concedeu meus pedidos. Está vendo aí? Como se não bastasse ele ter ido, ele ainda pediu mais para o rei, ele ainda arriscou mais. Ele pediu, e além disso, não é só isso não, eu não quero só eu ir não. Eu quero que o senhor me dê dinheiro também, recurso, para eu reconstruir os muros lá em Jerusalém. Não estou querendo pouca coisa não. Oi? Foi tipo assim uns 2 meses de diferença, né? Ah, sim. Enquanto ele estava com o rei, ele orou ao Senhor, né? Sabe quando você está numa situação, às vezes você não tem tempo de ajoelhar, mas você já invoca o Senhor ali naquela situação. Deus, me ajuda aqui nessa hora, né? Já orei ao Senhor. Acho que foi isso que ele fez naquele momento, né? Já vim orando. Não adianta você orar só lá na hora, né? Era uma vida de oração, né, irmãos? Bom, enfim. Então, Neemias, ele obteve, por fim das contas, ele passou por aquele desafio, por aquele risco, por causa daqueles que ficaram em Jerusalém. Eu até poderia estender mais, até minha intenção inicial era estender mais aqui, para te mostrar no livro de Neemias como que Neemias enfrentou situações que ele deu o máximo de si mesmo. Por exemplo, quando chega mais à frente da história de Neemias, depois de oposição de inimigos lá em Jerusalém, tem um momento que, como se não bastassem os inimigos externos, Neemias encontra uma situação no meio do povo judeu em que alguns nobres do povo estavam explorando alguns do povo que não eram tão favorecidos quanto os nobres. Eles estavam emprestando dinheiro com usura. E aí Neemias foi puxar a orelha desses nobres, falar: o que vocês estão fazendo? Vocês estão vendo em mim essa mesma atitude? E ele ainda fala uma coisa interessante, está no capítulo 5 aqui, eu já vou encerrar com isso. Além de puxar a orelha daqueles nobres que estavam explorando os mais simples do povo, Neemias fala assim no verso 14 do capítulo 5 do seu livro lá. Além disso, desde o dia em que eu fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. O que significa isso? Enquanto os outros judeus, os nobres, estavam explorando os mais simples da terra, Neemias, ele não estava recebendo aquilo que lhe era devido. Neemias tinha direito, mas ele não recebia aquilo que lhe era devido. Porque o intuito de Neemias não era estar ali por conta do prestígio da posição, não era estar ali para receber qualquer coisa. O espírito de Neemias era para contribuir. Neemias estava preocupado com o interesse de Deus, com a reconstrução de Jerusalém. E aí é onde eu queria te falar aqui sobre... Depois você vai ler com cuidado aqui esse capítulo, é bem interessante, não é? Mas
Às vezes a gente, quando está enfrentando uma perseguição externa à igreja, pode ser que a gente enfrente. Mas quando o problema vem de dentro, aí eu já encontrei crente o seguinte, se não é que às vezes nós mesmos estivemos nessa situação, né? Não. Perseguição de dentro, situação de dentro, de pecado, isso aí eu não tolero, não. Isso aí não dá, não. Eu vou arrumar outra congregação para eu ir, vou ficar para lá e aí não dá, não. Até a perseguição de fora, vá lá. Irmão, toda igreja tem problema, irmão. Você tem dificuldades, às vezes, dos que estão de fora, perseguição de fora, mas no meio da igreja tem problema também. Era o que estava acontecendo com os nobres que estavam explorando os mais simples. Era dentro do povo de Judá que estava acontecendo esse problema. Isso aconteceu com Esdras também. Mas eu não tenho o intuito de explicar minuciosamente essa situação aqui. O meu intuito é de mostrar para você que o coração de Neemias era o contrário dessa turma que estava explorando. Neemias não recebia o que ele tinha de direito. Ele estava governando lá e tinha direito de receber o salário dele, mas ele não fazia isso. Pelo contrário, você vai ler aqui no restante do capítulo que ele ajudava, que ele abençoava. E assim precisa ser a disposição de cada crente. E eu, assim, vou encerrar aqui para te dizer o seguinte: Deus tem um chamado para você. Deus colocou você, eu vou citar aqui nessa congregação, não é? E qual é a resposta que você dá ao Senhor quando os desafios te são colocados na frente? Às vezes dá a impressão, não sei se você já teve esse tipo de impressão, mas eu já tive muitas vezes. Às vezes dá a impressão que a gente está sempre do lado mais fraco. Parece que sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Parece que na igreja dos outros aí as coisas estão andando melhor, os crentes são mais fervorosos, parece que a coisa está dando muito mais certo, mas Deus me colocou aqui. E os problemas que existem aqui, em grande parte, eles existem por minha causa. E Deus me chamou para contribuir. Deus não chamou. Eu sei que eu preciso dos outros, mas Deus me chamou para eu assumir a minha parte. Não seja indiferente. Apresentai-vos a Deus. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos. Esta é a mensagem que eu quero trazer. Sede fervorosos. Você está vendo uma necessidade? Porque tem muita gente que vê muito defeito na igreja. E tem mesmo, não é dizer que não tem, não. Vê muito defeito. Mas o que você está fazendo com os defeitos? Você está fugindo dele ou você está tomando uma atitude, você está se apresentando a Deus? Você está sendo como Neemias? Essa é a pergunta que eu te faço. Era bom Neemias voltar para Jerusalém? Com certeza, do ponto de vista natural, não era. Era bom Esdras voltar para Jerusalém? Não era. Era Zorobabel, essa turma toda que estava de frente para essa restauração de Jerusalém, era gente que tinha projeção aonde eles estavam, e eles saíram do conforto para servir ao Senhor. E eu te digo a você, como eu recebo essa exortação, saia do conforto, né? Saia do conforto quando você vê uma situação. Não pense que você vai chamar o irmão... Você vai me entender aqui, né? Claro que muitas vezes nós precisamos dos irmãos. Mas às vezes a gente quer jogar o problema em cima do outro irmão. Irmão, o problema é nosso. Deus está chamando a mim. A quem enviarei? Às vezes ele pergunta isso para você. A quem enviarei? E você precisa ter a resposta. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Amém? Apresentai-vos a Deus como sacerdócio vivo, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Nosso serviço ao Senhor é um sacrifício que nós fazemos a Ele. E não seja negligente,
Não seja preguiçoso. E vou finalizar aqui. O irmão Eto me lembrou essa semana de um texto, quando Jesus estava dormindo lá no barco em Genezaré. Vocês lembram, né? E aí começou uma grande tempestade. E aí o barco balançava e tal, e Jesus dormindo, e os discípulos foram lá para trás, mas Jesus só não está vendo o que está acontecendo, não? E aí Jesus levantou, repreendeu os ventos e a tempestade, e virou para os discípulos e disse o seguinte: por que vocês são tão tímidos? Em outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer é que por que vocês mesmo não tomaram atitude? Onde é que está a fé de vocês? Por que vocês não fizeram? Por que vocês precisaram me acordar? Ele não estava achando ruim porque acordou, mas ele estava exortando a eles no sentido de ser proativo. Então, irmão, quando você vê uma situação, você precisa ser proativo. Não é preguiçoso, não é encostado, não é esperando o outro, não é achando que o problema é do outro. Pena que o Samuel está tão fraquinho lá na liderança dos jovens. Se ele fosse melhor e tal, até que eu ia entusiasmar mais. Então vá você, sirva você. Não é não, viu, Samuel? Eu só estou usando exemplo, né? Assim, eu quero deixar isso, né? Então vamos terminar lendo juntos aquele texto, conforme eu falei com vocês, para você não esquecer, de lá de Romanos capítulo 12, vamos ler aquele verso junto. Dá para projetar na tela aí? Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Vamos ler junto? Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, eu peço a Ti para que o Senhor nos ajude a respondermos àquilo que a Tua palavra nos orienta. Que nós sejamos dispostos a servi-lo, a honrá-lo, que tenhamos boa vontade em servi-lo. Abençoa cada irmão no discernimento do Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.